Bom, pessoal, vamos lá, último módulo do nosso curso aqui. Então agora eu vou falar sobre construtivismo, e o construtivismo que está grande aí, né, grande popular na nossa época. O pessoal fala muito sobre construtivismo, está na hora da gente entender esse negócio para ver se a gente trabalha com ele de fato. E eu garanto que boa parte de vocês trabalha com construtivismo e não percebe ou faz ele de um jeito um pouco diferente. Eu vou falar lá no final desse módulo 3, esse módulo 3 vai ser um pouquinho maior. Como vocês trabalhar os métodos, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Primeiro eu vou falar sobre construtivismo. Ele é baseado nas teorias de aprendizagem do Piaget, mas é um grande erro pensar que o construtivismo foi criado pelo Piaget. Não, os construtores da teoria de construtivismo, né, os inventores, os criadores, pegaram a teoria de desenvolvimento do Piaget, da teoria de desenvolvimento cognitivo, sobre função simbólica, tudo bonitinho dali, e criaram uma situação de aprendizagem, criaram um método. E eles tiveram como base o sócio-interacionismo. Então, muita coisa que a gente for ver aqui no construtivismo, vocês vão pensar: ah, mas eu vi isso lá no capítulo de sócio-interacionismo. E de fato viram, porque um está muito associado ao outro, um está muito ligado no outro. Três coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa em construtivismo é aprendizagem significativa, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, teoria da assimilação, que elas estão ligadas, elas são praticamente a mesma coisa, mas elas têm uns pontos ali importantes, por isso que se dividem. E o ponto fundamental do construtivismo: o aluno é livre para criar e desenvolver no momento propício. É ele agora que vai criar. É ele agora que vai entender. O momento é meu. Agora eu vou aprender. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em construtivismo. É isso que a gente tem que entender. Agora é o momento do aluno. Quando eu falei lá de aprendizagem significativa, eu trouxe a teoria do Davi Alzheimer, que fala sobre cognitivo, afetivo e psicomotor, a relação dos três, criando situações ao qual você pega um conhecimento que você já tem e cria um outro em cima, né? Mas por que a gente fala dessa teoria de significativa, aprendizagem significativa diferente? Porque primeiro tem que ter a relação afetiva com aquilo que ele está aprendendo. Segundo, ele tem que ter uma cognição, ele tem que ter um processo de inteligência, um processo de criar aquilo e de pensar naquilo, naquela resolução de problema, e depois a ação psicomotora propriamente dita. Então, a aprendizagem significativa, ela abraça esses três conceitos, ela pensa nesses três conceitos e pensa que não dá para aprender algo que é significativo para mim, que é importante para mim, sem trabalhar cognição, afetividade e psicomotor. Não tem como. Ou você trabalha os três juntos, ou não é associado uma nova situação. E a assimilação e a acomodação, ela vem mais ou menos junto dessa teoria. O processo de assimilação e acomodação é muito simples. Vamos lá. Assimilar é algo que eu já tenho na mente, uma experiência anterior à que eu tenho. O acomodar é essa nova experiência, essa nova situação, certo? E aí o processo dessa acomodação virando uma experiência antiga, uma assimilação, é o processo de equilibração. Tudo bem? Então eu vou pegar um exemplo que eu sempre uso com os meus alunos que dá super certo. Assimilação, andar. O andar já está assimilado. Todo mundo anda, né? Vamos pensar que todo mundo anda, pensando na maioria da população que não tenha nenhum problema osteomuscular, tudo bonitinho. Certo? Qual que é o processo de acomodação? A pernada do crawl, a propulsão de perna do nado crawl, a propulsão de perna do nado costa, a propulsão de perna unilateral alternada. Porque ela não é parecida, ela não é igual ao andar, mas ela é semelhante. Então, para a aprendizagem, é muito mais fácil o corpo pegar o movimento do andar, adaptar ele, acomodar e criar um novo movimento. Então, pegar o conhecimento antigo, dele criar um novo conhecimento e aí equilibrar tudo dentro desse processo.
Tudo bem? É lógico que o andar foi um exemplo, existem milhões deles, né? Se tiver um pedagogo aqui no meio de nós, esse processo de assimilação e acomodação se relata na aprendizagem de letras. Então, as letras que viram fonemas, que viram palavras, que viram frases, que viram textos, que vira leitura. Então, esse processo de assimilação e acomodação da alfabetização. Letras, fonemas, palavras, frases e textos e assim sucessivamente. Né? Então, só para vocês entenderem aí o contexto. E aqui, quando a gente fala de construtivismo, a gente tem que pensar num ponto muito importante. O aluno é a coisa mais importante do processo. É ele que é o processo. Professor, você está lá para ajudar ele, não é você que vai criar o processo. É ele que vai criar o processo e você vai atrás e você vai junto. Né? E por isso que diz que o aluno é o ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ele é tudo. O aluno descobre por si mesmo o conhecimento, ele é autônomo. Você vai ajudá-lo apenas, não é você que vai ensinar ele, você vai ajudar ele dentro daquele processo. Né? E aí que entra um pouco daquilo do sócio-interacionismo. Porque o sócio-interacionismo falava que a pessoa para aprender precisa se interagir com o meio. Mas nunca falou nada que a pessoa é autônoma para interagir com o meio. Aqui o construtivismo fala. O construtivismo coloca a pessoa como importante. Lá no sócio-interacionismo, a interação social, o meio social era importante. Aqui a pessoa é importante. E outra coisa que a gente tem que levar sempre em consideração é a cultura e o conhecimento prévio daquela pessoa para desenvolver novas aprendizagens. Vocês vão pegar um aluno que vem lá da Ásia, lá da Oceania, eu sei que é um caso raro, mas vamos dar, eles normalmente já vêm com pernada de peito, porque é característico. Algumas pessoas que vêm também do leste europeu têm uma tendência a isso, porque é cultural isso. Isso tem uma tendência de cultura neles, ensinar a primeira perna do peito. As crianças já são ensinadas lá em rio, em mar, em lago, enfim, a executar. Então ela já vem com essa aprendizagem. Você não pode ir lá e destruir aquela aprendizagem, aquela cultura, aquele sistema. Né? Você só vai otimizar ele, aproveitar aquele processo, acomodar aquele processo. Certo? E aí como é que eu levo tudo isso para a piscina? Porque ficou um pouco, né? Ficou muito teórico, muita coisa. Vamos levar isso aí para a piscina. Vamos lá. Dentro da piscina, processo de aprendizagem rico em situações. A gente tem que deixar que a pessoa explore o ambiente. Pode ver esse ambiente aí, ó. Foi um exemplo, é claro, tá cheio de bolinhas, mas ele tá rico, ele não é só água, não é só parede, tem água, tem bola, tem gente para interagir, tem muita coisa. Lembrar sempre que o foco é a criança. Né? Aulas voltadas a descobertas. A pessoa precisa ter cognição, precisa pensar, ela precisa ter afetividade por aquilo que ela está fazendo ali, ela precisa estar apaixonada por aquilo que ela está fazendo, senão a aprendizagem não vai acontecer. E é aqui que entra o lúdico, né? A presença do lúdico, o facilitador desse processo, o criador dessa afetividade. Né? O lúdico está dentro do grande processo do construtivismo porque ele cria afetividade, ele cria cognição. Né? Mas ele não é só o construtivismo, não pode ser pensado só pelo lúdico. Ele é uma ferramenta do lúdico, ele é uma situação. Vocês podem criar um circuito que não é lúdico, mas ele é construtivista, ele vai trabalhar tudo, ele vai construir a pessoa ali dentro, certo? E aí, o construtivismo ele meio que abriu uma ramificação, né? Com esse método montessoriano que ele é muito famoso, ele né, acontece muito aqui no Brasil, tem muitas escolas já trabalhando com ele, foi criado pela Maria Montessori, e a gente vai pensar que ele tem ênfase lá na primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade. E ele tem muita relação desse toque, desse psicomotor, de entender situações diferentes de textura, de toque, de movimento, desse ambiente rico. A criança tem que explorar esse ambiente rico. Ela tem que ver tudo que tem dentro desse ambiente rico. E esse é o processo do método montessoriano. Né? Essa criança tendo esse ambiente rico em texturas, em cores, em tudo, e ela explorando aquilo. Então, tá aí, ó, um ambiente rico em estímulos.
criança livre para criar. Então a gente vai ver, por exemplo, essa situação aqui que as professoras criaram é uma caixa cheia de estímulos e ali tem muita superfície para a criança explorar. A gente olha a imagem de cima também, ó, tem muita superfície, tem muita coisa para a criança ali explorar, tem muita situação. E aí a gente pode falar que o método montessoriano ele é baseado no construtivismo. Lembra que eu falei que ele pegou uma ramificação? Vamos pensar que o método montessoriano é o construtivismo só pensado para a primeira infância. O construtivismo a gente consegue trabalhar com tudo. Mas, quando a gente pensa só no montessoriano, ele foca muito na primeira infância. O foco dele é a primeira infância. Então, como é que a gente vai trazer isso para a piscina? Né? Como é que a gente vai trazer essa situação? O princípio é o mesmo, quase o mesmo do construtivismo. Então, ambiente rico em estímulo. A aprendizagem ocorre pela curiosidade do aluno. O aluno quer saber do que é aquilo, o que tem de novo. E ali a gente vai pegar ali, olhar essa situação aí do quadro do lado. Nós temos bola que tem uma textura, o bambolê tem outra textura, as coisas misturadas com a água tem uma outra textura, né? O próprio piso molhado. Então, dentro desse método, é esse sistema aberto, esse processo aberto para a criança explorar mais e mais e mais esse ambiente. Então, vamos lá. Mostrei para vocês um pouco dos métodos, agora eu vou falar um pouquinho sobre eles, certo? Então, lá o behaviorismo lá do primeiro módulo é um método fechado com aluno passivo. Como é que eu vou usar ele na água? Lembra? Lembra que eu falei de refino de movimento, de melhora? Ó, vamos melhorar aquele movimento, esse é o objetivo. Lembra que eu falei que todos dá para usar, todos os métodos dá para usar. O sócio-interacionismo, o método é mais aberto, existe uma participação ativa entre o professor e o aluno. Quando a gente observa uma aula de natação hoje, a gente vai ver muito sócio-interacionismo. Basicamente, as aulas hoje tradicionais de natação, elas permeiam entre esses dois ambientes do behaviorismo e do sócio-interacionismo. Eles balançam aqui como se ele estivesse aqui. Então, o professor ele fica meio entre esses dois pontos, certo? Lá embaixo no construtivismo, existe o método aberto e o mundo descoberto e associações. E o montessoriano, o mundo aberto voltado para a primeira infância. E aí quando a gente pensa em tudo isso, em todos esses fatores, em todas essas necessidades, a gente tem que pensar que dá para trabalhar os 4 dentro da tua água. Você vai trabalhar os 4 juntos? Não, óbvio que não. Você vai ter um planejamento, uma situação, mas tem uma situação que você pode criar uma aula, uma situação ali, problema para resolver, que ela usa o construtivismo como base. Nossa, eu vou criar um mundo aqui que as crianças vão descobrir, que elas vão rodar o braço de uma forma eficiente, ou elas vão tentar descobrir como realizar uma pernada do peito, eu vou criar situações, problemas ali, né? E depois que eu criar essas situações, problemas, eu vou para uma aula behaviorista, eu vou para um método behaviorista que agora eu vou corrigir. E agora eu vou fechar, agora vai ser mais agora ó, gente, agora a técnica é isso daqui, ó, joga, né, flexiona, joga o pé para fora, ó. Então, dá para usar os 4 dentro do seu processo educacional. E não tem uma ordem para usar. Eu coloquei, né, o primeiro o construtivismo e depois o behaviorismo, mas não tem uma ordem. Cabe a você entender o seu público, o seu objetivo. Mas uma coisa importante que vocês precisam saber, uma coisa importante que a gente precisa ter, é que o professor precisa ter isso como ferramenta. Essa é a ferramenta do professor. É isso que a gente vai usar. Essa é a nossa necessidade. Olha, essa situação não tem como ser construtivista. Eu gosto de trabalhar com construtivismo, mas não dá. Eu vou ter que vir do behaviorismo, vou ter que fechar um pouquinho mais. Eu vou ter que deixar um pouco mais passivo porque eu preciso explicar uma situação. Ou nessa situação eu posso deixar eles um pouco mais participantes, eles um pouco mais trabalhando comigo. E é importante que você saiba quando usar, por que usar, né? Para quando usar, em que público usar. Isso aqui é a tua ferramenta, professor. Isso aqui é o que você precisa. Isso aqui é o que você vai usar. Então você tem que saber usar os 4. Não existe melhor, não existe pior. Existe professor que sabe usar bem os 4. Todos têm pontos positivos, todos têm pontos negativos. E todos a gente vai ter que saber usar muito bem. Certo? Aqui estão as minhas referências aí para montar a palestra de vocês. Eu quero agradecer ao carinho, né? Obrigado por assistir aí a essa palestra. Aí estão os meus contatos, meu Instagram aí embaixo. Precisando, pode mandar e-mail, pode chamar lá no Instagram.
Estou super à disposição de vocês. E fica o recadinho aí, conhecimento é poder, né? Água e H2O é a mesma coisa. Então, se vocês sabendo para onde vocês vão, facilita muito o processo de vocês, tanto com o aluno de vocês, quanto na carreira de vocês. Eu quero agradecer o carinho, muito obrigado, e nós da Atualiza estamos disponíveis para vocês.